Boa noite, gente. Hoje tem 2 vídeos, nenhuma para mostrar a cara, só amanhã que eu venho debater o tema da redação com vocês. Isso, nós vamos começar a aprender a fazer redação dissertativa e argumentativa para o Enem. Calma, quem tem dificuldade vai dar tudo certo, a prof está aqui. Vou usar um tema como base para a gente poder trabalhar a estrutura. As implicâncias da pandemia no contexto social brasileiro. Antes de você fazer uma redação, você tem que interpretar o tema. O tema fala sobre o quê? Aí você mesmo responde. As consequências da pandemia no Brasil. Pronto, isso aí é só para você se organizar e não fugir do tema, que é muito comum fugir do tema na redação do Enem. Para fazer a introdução tem algumas partes que nós vamos trabalhar individualmente. Uma delas é a contextualização do tema. Qual é o tema, pro? O tema é as implicâncias da pandemia no contexto social brasileiro. O que é implicâncias? As consequências, o que a pandemia causou? Nós não vamos trabalhar com o tópico frasal ainda. Pula, vamos para a tese. Por quê, Pró? Porque ainda é um processo complexo e eu vou entrar depois para vocês. Vamos direto para a tese. Gente, o que é tese? E ela tem que estar na introdução. A tese é a sua opinião sobre o tema. Não pode, é um texto dissertativo, ele tem que ser escrito em terceira pessoa, não pode escrever assim. Na minha opinião, se você fizer isso, você está lascado. Você tem que escrever assim, a sua opinião afirmando, como prof, a pandemia trouxe graves problemas para o Brasil. Pronto, é minha opinião. A pandemia ainda está causando diversos problemas para o Brasil, para os brasileiros. Pronto. Então, o que é tese pro? Tese é a sua opinião sobre o tema, né, dita em terceira pessoa. Não pode escrever eu acho. Compreenderam? Voltemos, vamos lá. Então, o que é tese? Retirar da palavra-chave que aparece no tema e reafirmar o tema. Olha a tesezinha que eu fiz aí. A pandemia provocada pelo vírus Covid-19 trouxe diversas consequências ao Brasil. Essa é a minha tese. Tá? Nós vamos trabalhar com isso por enquanto. Aí, depois a gente vai montar a introdução, mas a gente vai treinar algumas partes da redação. Vocês vão citar para mim as causas e as consequências da pandemia. O que causou a pandemia? Aí a gente vai descer para o tópico chuva de ideias. Na chuva de ideias, que nós vamos trabalhar primeiro a estrutura da redação em partes, vocês vão colocar as causas. Eu coloquei as minhas aqui, ó. Teve início na China no ano de 2000, foi transmitida por o mundo pela imigração de estrangeiros, os seres humanos são hospedeiros do vírus, né? Eles que carregam o vírus, o comportamento das pessoas influenciou a propagação dos vírus, com festas, aglomerações, essas são as causas, né, da propagação do que virou pandemia. Vocês vão trabalhar primeiro com isso. Interpreta o tema, vai para a chuva de ideias, faz as causas da tese, né? Voltando. Interpreta o tema. O tema fala sobre o quê? Escreve. Tese, qual a sua opinião sobre o tema? Dá a sua opinião. Vai para causas. Quais foram as causas? Escreva. Eu escrevi as minhas. Vamos para as consequências. Está em vermelhinho lá para baixo. Eu também coloquei o comportamento das pessoas influenciou a propagação dos vírus. Irresponsabilidade dos indivíduos também causa. Ó. Falta de recursos e má administração do SUS também era causa, eu não tinha falado, está em vermelho aí. Consequências. Aí eu elenco minhas consequências. Alterou a vida de todas as pessoas, devido ao isolamento. A educação sofreu um forte impacto. A economia também sofreu, porque os artistas e profissionais foram prejudicados. A economia do país, com a diminuição e o pagamento do auxílio emergencial, também foi prejudicada. Sobrecarga no sistema de saúde e altos índices de mortes. Gente, primeiro nós vamos trabalhar redação assim. Eu vou dar um tema para vocês, vocês vão responder as perguntas. O tema fala sobre o quê? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que você pensa sobre o tema? Lembrando que tem que responder afirmando, não é na minha opinião. O tema é isso, tal, tal, tal. Terceira pergunta. Quais são as causas? Quarta pergunta. Quais são as consequências? E uma quinta que não está aí, seria assim. Quais as soluções para resolver esse problema? Beleza? Eu vou fazer depois um videozinho, olha, isso aqui é uma redação pronta que vocês vão ver depois, mas a gente não vai chegar ainda aí, tá? Nós estamos trabalhando com interpretação do tema, tese, causas e
consequências. Eu vou mandar esse PDF para vocês, vocês vão analisar com calma e vão responder à atividade. Depois as questões vão se transformar lindamente numa dissertação e, como um passo de mágica, vocês vão perceber que vocês aprenderam a fazer dissertação, dissertativa argumentativa. Um abraço e até a próxima aula.